noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos permitido. E esse é o dia que o Senhor fez. Que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu sair da sua casa, vencer o seu cansaço e vir para cá neste momento para cultuar aquele que te deu o ar que você respira, aquele que é digno de todo louvor e adoração, aquele que merece toda a honra, porque se você está aqui, Ele te deu mais uma oportunidade de começar. Então que esse culto dessa noite seja um culto de entrega sua para com o Senhor. Que seja um culto na qual você vai chamar o Senhor à sua presença para que Ele venha compartilhar contigo aquilo que você está sentindo necessidade, aquilo que você está precisando nessa noite. Eu quero convidar a igreja que se coloque de pé nesse momento. Vamos dar início orando ao Senhor, chamando Ele à presença, porque o que nós queremos aqui nessa noite é a presença do Senhor, porque sem Ele, tudo isso aqui é em vão. Então nós precisamos chamar a presença do Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer, onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Querido Deus, eterno Pai, graças nós te damos pelo dia de hoje. Muito obrigada, Paizinho querido, porque o Senhor nos permitiu levantarmos da nossa cama, fazermos tudo que tínhamos que cumprir e voltarmos para cá. Tivemos livramentos e muitos nós nem percebemos, porque ali o Senhor estava tirando tudo para nos livrar de todo mal. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é um Pai de amor, o Senhor é um Pai que guarda os seus filhos, o Senhor é aquele que não se aparta de nós, o Senhor é aquele que investe em nós, o Senhor é aquele que diz que eu sou contigo para que não tenha medo, Tu és aquele que diz o tempo todo, seja forte e corajoso, Tu és aquele que sempre fala, ainda que todos vão, eu sou o único que permaneço, eu sou o único que estou contigo, eu sou o seu amigo, o Senhor é o nosso amigo, um amigo leal, um amigo na qual nós podemos descansar e confiar. Espírito Santo de Deus, te convido, Pai, visitar cada um nessa noite, Pai, que o Senhor venha tocar nos corações, Pai amado, Pai querido. Eu não sei como seus filhos se encontram, mas Tu sabe, Pai. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que eles estão necessitando, Pai, mas Tu sabe. Então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada um nessa noite, Pai. E tudo aquilo que eles vieram buscar aqui, Pai, que o Senhor seja resposta para os Teus filhos, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, consolar, confortar, Senhor, fortalecer, renovar e sustentar em todo o tempo, Pai. Eu te entrego esse culto dessa noite, Pai. Eu te entrego os louvores que serão entoados aqui, Pai amado, Pai querido. Eu te entrego, Pai, a palavra que vai ser ministrada nesse altar, Pai amado, Pai querido. Eu te entrego tudo nas suas mãos, Pai. Seja com cada um de nós, Pai. Te peço também, Pai, seja repreendido agora todo espírito de distração, todo cansaço, cai por terra agora no nome de Jesus. Pai, não permita, Pai, que o sono tome conta dos seus filhos, Pai. Deus amado, Deus querido, eu te peço, Senhor, que eles estejam atentos, ligados em tudo que vai ser falado, Pai. E assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Quero pedir à igreja que, por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 118, que diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero pedir vocês, por favor, repita comigo esse finalzinho aqui. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler junto? Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, o que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo. Vamos falar junto essa passagem aqui, essa parte aqui. O Senhor está comigo, não temerei.
Quem me poderá fazer o homem? Não me temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo. Entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo, nos quais me odeiam. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Amém. O nome do Senhor é poderoso. Em nome do Senhor foi destruído todas as trevas, porque Ele é um Deus de vitória. Ele é um Deus fiel, e é no nome de Jesus que todas as cadeias são quebradas agora, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que o amor de Deus aquece o coração de cada um de vocês. Amém? Quero convidar a igreja agora para que a gente lindamente louve ao Senhor. Júnior, por favor, pode colocar o louvor? E nessa noite a gente precisa do Senhor, mais do que nunca. Aleluia, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti.
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Glória a Deus, oh, aleluia. Santo Deus. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Precisamos de ti, Pai. Aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me Aleluia. Oh, E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. glória a Deus,
Oh, Espírito Santo de Deus, cada dia que a gente tem mais intimidade com Deus, tudo perde valor, já não tem mais graça, não tem mais nada, tem nada engraçado, porque Deus supre todas as nossas necessidades. E é cada dia mais de intimidade, é cada dia mais de busca, é cada dia mais de querer estar perto dele, aprendendo com ele. E as escamas vão caindo dos olhos, porque ele começa a abrir os seus olhos, ele tira os tampões dos seus ouvidos, e ele começa a mostrar para você o quanto você é importante, o quanto você tem valor, o quanto ele te ama, o quanto você é precioso, você é preciosa. Deus tem você como filha e filho amado, e ele quer ministrar cada vez mais na sua vida. Então nada disso tem valor sem ele. Somente entregue o teu coração ao Senhor, busque mais, busque mais. A sua palavra vai dizer: entregue o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará, porque ele fará, ele vai te transformar, ele vai te lapidar, ele vai curar as tuas feridas, ele está tocando na sua mente e tirando tudo que tem te perturbado, tudo que tem te tribulado, tudo que vem te atribulando nesse tempo. A ferida nos corações ele está cauterizando, ele está sarando. Eu quero dizer para você que você não é um acaso. Eu quero dizer para você que você tem solução. Eu quero dizer para você que ele te escolheu e que há um preço que foi pago naquela cruz. Ele deu seu filho amado Jesus, por amor de mim, por amor de ti. Então se renda ao Senhor, não tem outro caminho. Por mais que esteja difícil, por mais que as perseguições venham te assolando, por mais que você tenha falado para Ele: eu não estou conseguindo, está difícil, mas Ele vai dizer na sua palavra: tem de bom ânimo, porque sou eu contigo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te sustento, sou eu que te capacito. Então não vai na sua força, vai na dependência do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, e Ele não está com os ouvidos tampados diante dos seus pedidos. Eu sei que está difícil, eu sei que as estradas têm sido espinhosas, eu sei que muitas das vezes o desânimo toma conta do teu coração, e a primeira coisa que você pensa é: chega, isso não é para mim, eu não quero mais. Mas o Senhor está falando para você nessa noite: se esforça, filha, se esforça, filho, porque eu tenho segurado nas suas mãos, eu tenho te sustentado. A palavra do Senhor, no Salmo 23:1, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse nada me faltará também vem lutas, vem perseguições, mas Ele é o teu pastor, e Ele está te guardando, Ele está te firmando nessa jornada. Olha quantos milagres você já recebeu. Só de você estar respirando é um milagre. Só de você estar aqui é o Senhor te permitindo. Então abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração, entrega a sua vida. Porque só você e Deus sabe como você se encontra. E Ele está aqui para cuidar de cada detalhe seu. Mas eu te falo, não desanime. Você está proibido de parar. Você está proibido de desistir. Continua nessa caminhada. Se tiver difícil, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para segurar na sua mão. E vamos orar. Vamos orar e vamos clamar. A palavra do Senhor vai falar que é melhor ser dois do que ser um, porque se um cair, o outro levanta. Então entenda, você é filho, você é filha, e você é amado, e Ele te ama muito, amém? Que Deus abençoe vocês, pode sentar, glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Família Bárbara, Deus abençoe vocês. Danilo, coisa mais linda. Dandara. Oh, meu Deus, coisa mais linda. Tudo criança. Hoje, agora, meu Deus do céu. Meu Jesus amado. O coração fica como, ó. Deus abençoe vocês. Nós vamos para o momento da oferta agora. Aquele momento onde que
a gente vai devolver para Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado. Sabemos que tudo que estamos aqui, temos porque Ele nos permitiu. E Ele tem nos dado, né, a condição, tem nos abençoado, né, tem nos fortalecido, tem enviado a provisão. Quando a gente pensa que não vai dar, a provisão chega. Quando a gente pensa que não vai dar para pagar uma conta, Ele vai lá e abençoa, opera milagre. Então que você tenha o teu coração ofertante, o teu coração doador, sabe? Não olha, só confia, A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então fica à vontade para você depositar aqui no gasofilácio a sua oferta, o seu dízimo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Você está livre para fazer isso. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Jesus, muito obrigada, Pai, glória a Deus. Eu quero, irmãs, Diaconisa Sônia, por favor. Todo mundo tem que trabalhar aqui, né? Ora pelas ofertas, por favor. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos de estar aqui na Tua presença nessa noite abençoada. Estamos aqui, Senhor, para te pedir que Tu abençoe, Senhor, essas ofertas e esses dízimos foram depositados aqui na Tua casa. Pai, que o Senhor abençoe a cada um que pôde dar e aqueles também que não pôde, Senhor. Que o Senhor entre com providência, visita celeiros, Senhor, da casa dos Teus filhos. Ó Pai, abre porta, Senhor, daqueles que precisam trabalhar e não tem como dar o seu sustento às suas famílias. Muito obrigada, Senhor, por esse culto abençoado. Continue nos abençoando, Senhor, agora com a palavra. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Antes de chamar aqui para a palavra, eu quero pedir aos pais, né? Eu deixei uma mensagem lá no grupo da igreja, na Igreja Kids também. Sábado a gente começa com os ensaios aqui, em prol a Páscoa. E eu queria muito que vocês trouxessem seus filhos para o ensaio, tá? Sábado às 16 horas aqui na igreja. Vamos estar junto, alinhado, para que aconteça algo bem bonito aqui. Amém? Quero chamar nesse momento a pastora Geisa, que vai trazer a palavra. Quero pedir, pode levar. Quero pedir à igreja que estenda suas mãos para cá, para a gente abençoar a vida da pastora. Pai, graças te damos, Senhor, e nesse momento nós apresentamos a vida da tua serva, Pai. Pai, eu sei que o Senhor já colocou a palavra para ela, Senhor, o Senhor já ministrou na vida dela, Pai. Queremos te pedir, Senhor, usa ela poderosamente aqui nessa noite, Pai, com o canal para nossa intimidade, para nos revelar, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor, através de ti. Seja com ela, Pai, que ela diminua e que tu cresça, Pai, que ela desapareça e tu apareça aqui, Pai. Assim, Espírito Santo, eu te entrego a tua serva, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Graça e paz, meus irmãos, amém? Boa noite, Deus abençoe os irmãos. O pastor está bem resfriado, gente, resfriadão. Aí eu falei para ele que era melhor ele ficar, né? Para não transmitir, né? E também ele fazer um repouso para poder melhorar logo. Domingo, em nome de Jesus, ele vai estar aqui, amém? O som está meio estranho, abafado, Juninho. Que bom que você está aqui, feliz em rever os irmãos, alguns que não estavam vindo, Bárbara e a família toda, aleluia. A gente está ficando velha, né, Danilo? Mas glória a Deus por vocês, e glória a Deus por essa noite na casa do Senhor, amém? Irmãos, eu trago uma palavra hoje, bem assim, confrontadora, sabe? Com muito temor e tremor diante de Deus. Peço que você abra o seu coração, porque o Espírito Santo, ele se importa tanto com a nossa vida, que ele quer sempre nos levar
a verdade. Porque o Senhor Jesus disse que quando Ele fosse para o Pai, Ele deixaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiaria toda a verdade. Amém? Então, a toda verdade é para onde nós precisamos ir, para a verdade. Então, que no nome de Jesus, você abra o seu coração. Permita o Espírito Santo falar com você nessa noite. A palavra do Senhor, abra sua Bíblia lá em 1 João. Primeira carta de João, no capítulo 1. Diz assim a palavra. 1 João capítulo 1, na minha versão aqui, NAA. O que era, preste atenção nessa palavra. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Vamos repetir essa última parte aqui desse versículo 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Amém? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Cristo Jesus. Amém? João aqui, olha o que ele diz. O que era desde o princípio. Vamos abrir agora lá no Evangelho de João, capítulo 1. Juanzinho, por favor, desliga esse ventilador barulhento. Lá no Evangelho de João, capítulo 1. Põe aí, Juninho. Evangelho de João, capítulo 1. Foi? Então, aqui em 1 João ele diz, o que era desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vai, Júnior. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aí vai falar sobre João. O que era desde o princípio. Aí lá no Evangelho de João, diz o quê? No princípio. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha o que João relata aqui, irmãos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Amém? Eles estavam ali com a presença física do Verbo que se fez carne, do Verbo que se fez gente, assim como nós. Amém? E aqui ele diz, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, e a vida se manifestou. A vida se manifestou. E nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco.
E ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Queridos, hoje eu quero levar você a um lugar de investigação no seu íntimo. Do quanto você tem conhecido a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos conhecido a religião, nós temos conhecido aquilo que nos foi apresentado pela nossa família ou por alguém que nós damos crédito e acreditamos naquela pessoa. Nós nos convertemos há X anos atrás, cada um de nós, porque não tem, acredito eu aqui, nenhum novo convertido. Então, nós temos um tempo de conversão. E quando nós nos convertemos, nós começamos a frequentar uma igreja. Nós começamos a ser ensinados ali, daquilo que nós acreditamos ser o Evangelho de Cristo. Daquilo que nós acreditamos que aquela pessoa que está à nossa frente, liderando a nossa vida, pastoreando o nosso coração, está nos apresentando, nós acreditamos que aquilo que está sendo apresentado a nós é a verdade, é o verdadeiro Evangelho. Mas nós precisamos procurar averiguar o que nos está sendo ensinado. Nós estamos vivendo um tempo onde os falsos profetas já estão atuantes. Não é verdade? Por onde você andar, você vai ver falsos profetas atuantes. E nós precisamos, como o pastor Braga costuma falar aqui, ser crentes como os bereanos eram. Está sendo dito algo aqui, eu não posso sair acreditando de imediato, eu preciso averiguar, para saber se aquilo que me está sendo ensinado condiz com a palavra de Deus, se está realmente correto. Nós não podemos sair comprando qualquer produto que nos está sendo oferecido. Nós precisamos saber se aquilo é verdadeiro. Um tempinho atrás aí, nessa viagem que nós fizemos, a minha prima estava falando de um dos filhos dela, que costuma falar lá no quartel, onde ele faz parte. Ele vai citando assim um versículo e fala, lá em Mateus XX está escrito isso, assim, assim, assim. E aí as pessoas não conhecem a palavra de Deus e acreditam naquilo que ele está falando, só que ele fala assim, eu nem sei se lá está escrito isso. Mas quem está escutando fala assim, caramba, você sabe muito. Por quê? Porque aquela pessoa é indouta, ela não conhece. E nós, cristãos, não podemos ser assim. Nós precisamos averiguar o que está escrito, porque a palavra é a única fonte de verdade, porque ela é a verdade, amém? Quando Jesus orou, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, amém? Então, a única fonte de verdade é a palavra de Deus, ela é a verdade, e nós só vamos saber se é verdadeiro aquilo que nos está sendo oferecido, se lermos a palavra, buscarmos conhecê-la em sua profundidade. Aqui João relata o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. O que é contemplar? É você ficar vislumbrado, é você ficar sem palavras por aquilo que você viu, aquilo que os teus olhos olharam. E as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Diz, a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. Irmãos, esses homens de Deus, esses 12 homens levantados por Deus naquela época, enfrentaram toda e qualquer situação. Eles deram até mesmo as suas próprias vidas, porque eles viram, eles contemplaram, eles ouviram, viram com os próprios olhos, apalparam com as suas mãos, o Filho de Deus, o verdadeiro, porque jamais dariam suas próprias vidas, jamais
viveriam como viveram, pelo que é falso. Eles só experimentaram, eles só deram as suas próprias vidas, porque experimentaram da verdade, daquilo que é profundo e verdadeiro, Cristo Jesus, porque eles tiveram comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. Fora isso, eles jamais teriam revirado o mundo, jamais teria chegado até nós, a nossa geração, no nosso tempo, a verdade. A verdade não teria nos alcançado, se não fosse a verdade, através da vida desses homens. Então, o que eu quero perguntar para você hoje é: quanto você conhece do Deus que você diz amar? Quanto nós conhecemos do Deus que dizemos amar? Porque nós precisamos guardar a nossa vida escondida em Deus. Irmãos, preste bem atenção nisso. Talvez você seja um cristão há muitos anos e ainda não conhece Deus. Talvez nós ainda não conheçamos o verdadeiro. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu falo hoje com vocês, com meu coração muito quebrantado, sabe, irmãos? Porque isso é muito sério. Porque talvez nós estejamos conhecendo de tudo, menos o Deus que nós dizemos amar. Menos o Deus que a si mesmo se entregou por nós, que decidiu vir a essa terra, pisar nessa terra pecaminosa, que foi açoitado aqui, desvalorizado, que é desvalorizado até hoje, por muitos desprezado. Ele decidiu, ele escolheu. Talvez nós não o conheçamos, talvez nós conheçamos a religião, sabe, é tempo mesmo da gente quebrantar o coração diante de Deus, em arrependimento, sabe, não só em arrependimento de pecados, mas em arrependimento de como temos vivido, irmãos, de que tipo de cristão nós somos, do que nós temos feito, nos arrepender da negligência de buscar conhecer a Deus. Porque a gente é tão pecador, que a gente acha que está buscando a Deus porque a gente veio na igreja, que a gente acha que está buscando a Deus quando a gente está fazendo a sua obra. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz, ela ordena nós para amarmos ao Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Mas será que nós temos amado a Deus desse jeito? Precisamos nos confrontar, porque nós precisamos conhecer o Senhor. Em Efésios 5, no verso 17 diz: não sejais insensatos, mas procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. E sabe qual é a vontade do Senhor? Que nós o conheçamos, como João citou aqui. João aqui nesse capítulo ele declara, a partir do verso 5, ele diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz. Diga, Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Olha o que ele diz, a mensagem que dele ouvimos, dele quem? Do verdadeiro. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Não tem como você dizer que conhece a Deus, ama a Deus, sem ter comunhão um com o outro. Não tem. Se você não tem comunhão um com o outro, você não está na luz. E nós dizemos que conhecemos a Deus. Nós dizemos, eu o conheço, eu o conheço. Será que você o conhece? O tanto que realmente você precisa conhecer, porque Jesus veio a esse mundo e nós somos chamados cristãos, que significa pequenos cristos. Nós precisamos nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5 diz isso, que nós precisamos nos tornar imitadores de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo é você andar como ele andou. Olha aqui, nós, no capítulo 2 de João, lá no verso 5 diz, mas quem guarda, aliás, aqui ó, no verso 4, diz assim ó, aquele que diz, eu o conheço, 1 João 2,4, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, 2 pontos, quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Como Jesus andou sobre essa terra? Jesus andou na verdade, porque ele é a própria verdade. Jesus andou em santidade, porque ele é santo. Jesus andou fazendo o bem por onde ele passava. Jesus tinha comunhão com os outros. Jesus andou em perdão, Jesus andou sempre na verdade, no temor ao Senhor, e Jesus andou em comunhão com o Pai. Amém? Então esse é o caminho que nós devemos andar, igualzinho Jesus andou. E hoje nós temos visto um cristianismo que diz, eu conheço a Deus. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso, e a verdade não está nele. Hoje nós andamos num cristianismo, nós vemos um cristianismo que as pessoas dizem, eu conheço a Deus, mas odeia o irmão, mas tem um coração pesado para o outro, mas não falo com fulano, mas não quero saber de ciclano. Irmãos, nós precisamos examinar o próprio coração para saber se realmente o temos conhecido e se estamos andando como ele andou, porque como ele andou é bem diferente de como nós cristãos temos andado. Como ele andou, devemos nós também andar em comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. Nós, muitas vezes, frequentamos os cultos, realizamos a obra, somos dizimistas e ofertantes, fazemos tantas coisas, mas não estamos em comunhão com Deus, porque fazer a obra de Deus, frequentar cultos, não significa que estamos em um íntimo relacionamento com Deus o Pai e o seu Filho Jesus. Prova disso são os fariseus, que achavam estar no ápice de comunhão com Deus o Pai e eram reprovados por Jesus. Será que eu e você estamos sendo reprovados por Jesus?
O tempo para nós hoje é avaliarmos a nossa própria vida, é examinarmos o nosso coração, porque a vontade de Deus, como está lá em Efésios, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Abra sua Bíblia em João 17. João capítulo 17. Lá no verso 24, Jesus em sua oração disse assim, ó: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me deste, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Grave bem essa frase. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Olha qual é a vontade de Deus para mim e para você. Que onde Ele está, nós também estejamos. Ele disse, o mundo não te conheceu no 25, eu, porém, te conheci. Escuta bem isso, irmãos. Jesus disse para Deus, eu te conheci. Também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus apresentou para os seus discípulos o próprio Pai Celestial. Onde? Só falando do Pai? Não. Revelando o Pai em si próprio. Amém, irmãos? Jesus será conhecido por nós, a igreja dele. Não são pelas nossas obras. Não são por frequentarmos os cultos de domingo a domingo, mas sim por manifestarmos o próprio Cristo em nós. Por isso a palavra diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Em nós, é a nossa prática de vida, nós revelaremos o Cristo ressurreto. E como temos vivido, quanto temos conhecido do Deus que dizemos amar. Quanto temos conhecido. Aí aqui no verso 3 desse mesmo capítulo 17, Jesus em sua oração sacerdotal declara, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o que Jesus declarou aqui, meus irmãos. E a vida eterna é esta, que conheçam, diga, que conheçam a ti. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. Amém? Então, vamos recapitular. Qual é a vontade de Deus para você e para mim? A vontade de Deus é que o conheçamos. A vontade de Deus é que eu o conheça. Esse conhecer, meu irmão, não é você ouvir falar dele. Escute bem isso. Escute bem isso, porque eu quero que o seu coração seja atingido, como o meu coração foi atingido, irmãos. Sabe? O meu coração hoje foi atingido. Eu falo, quero chorar. Eu falo, quero chorar. O meu coração foi atingido, eu quero que o seu também seja. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que vai fazer a gente estremecer para viver uma vida reta diante dEle. Não é medo de Deus, não. É o
respeito por Ele a ponto de termos uma vida transformada para vivermos para o seu louvor e para a sua glória, porque para isso nós fomos criados. Eu quero que o seu coração seja atingido com esta verdade, de que nós não estamos aqui para marcar ponto com Deus, marcar ponto no relógio de ponto, de que olha Senhor, hoje eu fui no culto, olha Senhor, o Senhor está vendo aí que hoje eu dizimei, olha Senhor, o Senhor está vendo que eu ajudei irmãozinho em tal, por falar nisso, domingo é dia do quilo, por favor traga a sua doação, olha Senhor, eu trouxe o quilo, vai contabilizando aí, hein Jesus, que eu estou fazendo a obra. Tudo bem que a palavra diz que a fé sem obra é morta, mas obra não garante a sua entrada no reino dos céus. Irmãos, tenha temor do Senhor no teu coração. Preste atenção no que o Espírito está falando com você hoje. Porque o daqui a pouco não te pertence. Você não sabe nem se vai acordar amanhã cedo. Então ouça hoje, estremeça hoje e viva. Porque a vontade de Deus para nós é que nós estejamos onde Ele está. Porém, só entraremos lá se o conhecermos intimamente. Obra não garante a nossa entrada no reino dos céus. Mateus 7:21. Abra aí sua Bíblia. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos, diga muitos, diga de novo, muitos, 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 muitos. E será que eu e você estamos no meio desses muitos? Será que eu e você estaremos no meio desses muitos? Temamos ao Senhor, irmãos, temamos ao Senhor. Muitos naquele dia, você sabe qual é o dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, explicitamente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço, nunca te conheci. Sabe o que isso significa? O que João declarou lá em 1 João, que eu li para vocês, o que os nossos olhos viram, os nossos próprios olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, o que contemplamos, a vida foi manifesta. Isso significa que eles conheceram o Senhor intimamente e foram conhecidos do Senhor intimamente. Eles não lidaram com a religião. Eles não lidaram com aquilo que eles ouviram falar a respeito de Jesus e do Pai. Eles experimentaram na sua própria vida com plenitude. E é nesse lugar que nós precisamos entrar, na intimidade com Cristo, na profundidade com Ele, para sermos conhecidos dEle e para não ouvirmos, nunca vos conheci. Irmãos,
tenha cuidado com o que você, com como você está vivendo. Quanto do seu tempo você dedica a conhecer o Senhor teu Deus? Quanto tempo você dedica para fazer isso? Quanto tempo? Quanto tempo? Será que a sua Bíblia, ela tem poeira? Será que a sua Bíblia é um enfeite na sua casa, no Salmo 91 ou no Salmo 23? Será que a sua Bíblia só é aberta quando vem para o culto? E agora nem isso mais, porque tem o celular e tem esse trem aqui? Antigamente a gente tinha aquelas Bíblias com marcadores aqui, lembra os mais antigos? Aqueles negocinhos que a gente fazia assim, abria lá no capítulo, lá no livro, né? Os crentes velhos sabem. E a gente ficava assim tentando traduzir o que eram aquelas iniciaizinhas. Mas pelo menos aquilo ajudava a gente a chegar lá, quando éramos novos, convertidos. Mas será que a sua Bíblia está aposentada? Porque como você pode afirmar conhecer a Deus se você não se relaciona com Ele na palavra? Santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Como você vai conhecer o verdadeiro se você não se relaciona com Ele? Como você pode dizer que conhece a Deus se você não lê a sua Bíblia? E quando você lê, você pega e traduz para o seu para o seu bel prazer, para o seu próprio bem-estar. E você não se permite ser confrontado pela verdade para uma transformação. Ah, isso aqui me fez bem, isso aqui não me fez muito bem não, vamos pular isso aqui para lá. O Senhor nos ordena buscá-lo, amá-lo e conhecê-lo. Ele nos ordena, diz o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. A palavra diz em Deuteronômio 6, no verso 4, escute Israel, o Senhor nosso Deus é quem? É o único Senhor. Diga, é o único Senhor. É o único Senhor. Não existe nenhum outro. Portanto, leia o verso 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus. Irmãos, ame o Senhor seu Deus. Mais do que você ama a sua mulher, o seu filho, o seu esposo, a sua profissão, os bens que você construiu e conquistou. Ame o Senhor, ame o Senhor. Irmãos, esse é o tempo para sermos alertados. Ame de todo o coração o Senhor teu Deus. Ame, porque Ele te amou. Ele te amou. Olha o que diz a palavra: nisto consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou, então ame o Senhor. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Deuteronômio 6, do 4 ao 6. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quer dizer, mente, vontade e emoções. De toda a tua alma, ame o Senhor. Ame o Senhor. Relacione-se com o Senhor. Procure conhecer se o que estão apresentando para você com o nome, com a etiqueta de evangelho de Cristo Jesus, realmente é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Porque não cabe o verdadeiro
não cabe em vivermos uma vida sem relacionamento com Deus, em vivermos uma vida onde eu não amo, não perdoo, não relaciono, não falo, não converso, onde eu julgo as minhas obras serem selo de garantia para a entrada no reino, mas o relacionamento mesmo que é bom, nada. Então, queridos, é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós mudarmos a rota, é tempo de nós reavaliarmos o nosso cristianismo. Que cristianismo é esse que nós temos vivido? Que cristianismo é esse que não amamos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, que dizemos amar a Deus, mas não o obedecemos? Nós não o honramos. O Senhor até em Isaías nos confrontou Israel, né? E serve para nós também. Quando ele fala que o Senhor, ele fala, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Vamos reavaliar nossa vida, irmãos. A Bíblia diz que os demônios, eles tremem. Eles temem e tremem na presença do Senhor. A Bíblia diz que até os montes se derretem como cera na presença do Senhor. E nós dizemos amar o Senhor, levantamos mãos no louvor, choramos, fazemos o protocolo cultual, mas o nosso coração não se relaciona intimamente com Deus que dizemos ter vindo buscar nesses lugares de culto a Ele. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Prego para vocês e prego para mim, cuidado. Vamos vigiar nosso coração, irmãos. Vamos temer e tremer diante do Senhor. Vamos verificar quais têm sido as nossas prioridades. Por que temos feito o que fazemos? Qual a intenção e a motivação do nosso coração? Por que frequentamos o culto? Por que dizimamos? Por que fazemos a obra? Por quê? Porque o Deus da nossa vida é a motivação maior, porque Ele é a nossa prioridade, porque Ele é a paixão da nossa vida, é o amor do nosso coração? Ou porque estamos meio robotizados, vira uma chavinha assim, aperta um botãozinho e lá vamos nós no automático? Cumprir as normas religiosas. Cuidado, irmãos, guarde o seu coração, guarde a sua vida. Amém, meus irmãos? Talvez você queira buscar algo diferente, sabe, dessa palavra, mas eu não posso, irmãos, ser afetada por uma palavra e não compartilhar ela com vocês. Eu não posso, porque nós estamos vivendo os últimos dias. A hora é chegada, a hora é agora. Existem milhares de templos abertos no mundo essa hora. Sabe Deus pregando o quê? Multidões têm ido atrás de um evangelho que não confronta, que não renuncia, com ensinamentos diversos, mas não sendo o verdadeiro evangelho, que te conduz a uma porta estreita, à renúncia e ao arrependimento. O verdadeiro evangelho sempre vai nos confrontar. O verdadeiro evangelho sempre vai nos conduzir a uma porta muito pequena. É difícil mesmo, não é fácil.
O verdadeiro evangelho de Cristo vai nos levar ao caminho do arrependimento e ao relacionamento íntimo com o Pai e com o seu Filho Jesus. Se você não estiver sendo levado para este caminho, isso não é evangelho. Isso é qualquer coisa. Isso é engano, mas evangelho e verdade não é. Não é. O tempo para nós é falarmos do verdadeiro, e o verdadeiro é Cristo Jesus. O verdadeiro é o Pai Celestial, é relacionarmos-nos com Ele e andarmos no temor do seu nome. Amém? Se contemplarmos a grandeza de Deus, desvalorizaremos tudo mais e o amaremos de todo o nosso coração. Examine você mesmo. Examine você mesmo. Olhe se você não tem sido apenas um religioso. Olhe se você não tem sido apenas um frequentador de cultos, mas que não se relaciona com Deus. Cuidado para que você não esteja incluído naquele dia. Muitos, grave isso na sua cabeça. Muitos ficarão de fora. Muitos dirão, mas Senhor, misericórdia, irmãos, misericórdia, diga misericórdia, misericórdia. Hoje eu tomei banho dizendo, Senhor, misericórdia da minha vida, misericórdia, Senhor, da minha vida, porque eu posso muito bem estar aqui com o microfone na mão e ficar de fora, irmãos. Eu posso conduzir você a entrar e ficar de fora se eu não vigiar. Você pode conduzir outros e ficar de fora, se você não temer e não guardar o teu próprio coração. Se você não entender qual é a vontade de Deus. Porque quando Deus foi buscar Adão, Ele disse, Adão, onde você está? Por que Deus falou isso? Porque Ele ia todos os dias, na viração do dia, buscar o seu amigo Adão. Ele ia todos os dias buscar aquele que Ele criou para ter íntimo relacionamento com Ele. E nós, irmãos, por causa do pecado, tudo ruiu. A ideia original de Deus era simplesmente o relacionamento com Ele. E a religião estragou tudo, porque onde o homem bota o dedo, estraga. Por isso o Senhor declarou, Jesus declarou, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele declarou isso, ele declarou que obra de homens, preceitos humanos, estraga tudo, estraga tudo. Não se perca da originalidade para a qual você foi criado, salvo, resgatado. Amém? Qual é essa originalidade? Diga, meu relacionamento íntimo com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É você ter comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. É você permanecer em um verdadeiro relacionamento, não na religião, porque a religião não vai deixar você entrar no reino dos céus, mas o relacionamento íntimo, com o coração quebrantado, obediente aos seus mandamentos, vai levar você à vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para finalizar, eu quero citar um texto do apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 7. Porque quando conhecemos intimamente a Deus, tudo mais perde o seu valor.
tudo mais perde o seu valor. Porque à medida que o conhecemos, queremos conhecê-lo mais. Irmãos, talvez um dia você tenha tido uma experiência poderosa com Deus. Talvez um dia Jesus te tocou de forma diferente. Talvez um dia você rendeu o teu coração e falou: Jesus, eu não posso viver sem o Senhor. Eu lembro, irmãos, um tempo da minha vida, que o meu coração era só religioso. E eu frequentava os cultos, e eu ia para a igreja quando eu tinha vontade de ir. E muitas vezes eu entristeci o coração do Espírito Santo, e entristeci também o coração do meu marido. Ele sempre ativo na obra, sempre fazendo a obra do Senhor com fidelidade, com temor, com verdadeira entrega. E eu falava: não quero ir, vou fazer isso, isso e aquilo outro, de noite eu vou. Porque eu não tinha aprendido a desenvolver um relacionamento com Jesus. Então eu sabia lidar muito bem com a religião. Eu era muito menina ainda, e eu precisava amadurecer meu relacionamento. E os anos passaram, eu fui mãe com 24 anos, e um dia minha filha com 2 anos, ela, pequenininha, ela ajoelhava na sala e ela começava a orar sozinha ali. E o meu coração tão duro, o meu coração tão religioso, achando que eu já estava fazendo muito com o que eu fazia, e eu falava: minha filha está pequena, eu tenho que dar mais atenção agora a ela, depois eu vou, e um dia eu me encontrei com um coração seco, sem prazer nenhum na presença de Deus. E um dia, queridos, num sábado, porque eu trabalhava de segunda a sexta, e o sábado eu limpava a minha casa toda, para domingo a gente está na igreja. E um dia, eu sempre gostei de limpar a casa com louvor bem alto, e eu coloquei um louvor, e comecei a limpar o meu fogão, e falar com o Espírito Santo. E eu falei: Espírito Santo, meu coração está tão seco, eu estou tão distante, pareço estar perto quando frequento, mas eu estou tão distante. Por favor, me alcança, me atrai, quebranta o meu coração, eu preciso de Ti. E eu comecei a cantar esse louvor, limpando meu fogão. Eu me joguei no chão da minha cozinha, irmãos, e eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu tenho ignorado o Senhor, eu tenho vivido do meu jeito, e eu não tenho Te honrado com a minha vida. Me perdoa, me alcança, Jesus, manda alguém para me ajudar a levantar. Mas o Espírito Santo já estava ali me quebrantando, irmãos, me quebrantando, e Ele mandou uma amiga, e ela falou: Geisa, eu vou orar com você todos os dias, você vai levantar. E ela falou: vamos para a célula terça-feira, ali Deus vai falar com você. Irmãos, eu chegava do trabalho, quase no fim da célula, e eu soltava na esquina correndo, pegava aquele engarrafamento todo de Avenida Brasil e Dutra, e soltava na esquina dela correndo, e corria para a célula. Ali, Deus falava comigo, porque o meu coração estava quebrantado, e eu permitia o Senhor me tocar, e eu me derramava. Eu não queria saber o que pensavam de mim, eu só queria ser restaurada, a minha comunhão, ter minha comunhão restaurada.
Eu queria contemplar o Senhor novamente, eu queria ter o meu prazer nele, eu não queria mais nada, eu só queria Ele, porque Ele é tudo que eu preciso. E ali, naqueles dias, naquelas semanas seguintes, o Senhor foi quebrantando, restaurando a minha vida, e eu não via mais sentido na vida sem a comunhão com Cristo Jesus. E ela falou para mim, vamos ao encontro com Deus. Eu falei, não posso, Braga não vai deixar, porque foi logo no início, e eram muitas falas sobre isso, e eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor, eu trabalho o coração do meu marido, para Ele me autorizar a ir, porque ela falou, você não pode ir escondido, tem que ir debaixo de legalidade, você tem que ir debaixo da bênção. E eu falei, amor, deixa eu ir. E aí ele falou, tá bom, pode ir. E aí eu glorifiquei a Deus. E lá naqueles 3 dias, 2 dias e 1 noite, 2 noites, todo o meu coração foi restaurado. Todo o meu coração foi derramado diante do Senhor. E o Senhor mudou totalmente a minha vida, por uma entrega real. Porque quando contemplamos a beleza de Cristo Jesus, nada mais importa. Vamos nos aperfeiçoar, irmãos. Vamos nos aperfeiçoar. Vamos nos santificar. Vamos buscar conhecer Cristo na sua essência. Não o que nós ouvimos falar, mas abra a sua Bíblia e conheça o Deus que você diz amar, para que você possa verdadeiramente ser bem-vindo ao reino dos céus, ter a sua entrada garantida no reino. Não importa se você tem 60 anos de igreja não, irmãos, você pode ouvir do Senhor, não te conheço. Cuidado, examine o seu cristianismo. Examine o seu cristianismo. E você que deixou os caminhos do Senhor, arrependa-se, conserte-se e retorne, porque é chegada a hora. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha a declaração no verso 10, o que eu quero leia, conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que eu quero é conhecer Cristo. Amém? Você pode ficar de pé? Eu não sei até que ponto, se Deus falou com você, se você recebeu essa palavra, se você entendeu o que o Espírito quer dizer. Eu sei que a minha parte eu fiz, que foi liberá-la. Eu não tenho poder nenhum de mudar a tua vida, e poder nenhum de te convencer, graças a Deus por isso. Mas eu tenho um poder, de obedecer. Tenho um poder de declarar, de liberar a palavra.
O Espírito Santo é quem trabalha os corações. Eu também tenho um outro poder, de me submeter à autoridade de Cristo Jesus, de me submeter à obediência de Cristo, de me submeter ao Pai e de buscar ter comunhão com Ele e com Cristo Jesus. Eu tenho esse poder para mim mesma, de dizer: Geisa, quanto você ama o Deus quanto você conhece o Deus que você diz amar? Geisa, que cristianismo é esse que você está vivendo? Geisa, cuidado, procure ter comunhão com Deus, procure ter comunhão com Cristo Jesus, o seu Filho. Você precisa conhecê-lo, você precisa ser achada nele, você precisa vê-lo, você precisa contemplá-lo. Conserte-se, arrepende-se. Isso eu posso dizer para mim, e eu posso pedir que você também consulte o seu coração e faça o mesmo. Então, meus irmãos, nessa hora, eu não vou pedir louvor nenhum. Eu só vou pedir que em 2 minutinhos para você poder voltar para a sua casa. Você, por favor, consulte agora o seu coração. Feche os seus olhos. Sabe? Esse ambiente aqui é lugar de arrependidos. É lugar de quebrantados. É lugar da gente consultar o coração. Eu não quero te emocionar porque eu estou assim hoje. Eu quero que você se examine. Será que você conhece realmente Deus? Será que você o ama? Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento? Será que você tem vivido um cristianismo real? Ou você tem vivido um cristianismo que você aprendeu com não sei quem e vai carregando essa bagagem, e essa bagagem tem que ser lançada fora? E você precisa nascer de novo, e eu preciso nascer de novo. Caso contrário, não entraremos no reino dos céus. Renda-se ao Senhor, irmãos. Se você não consegue aqui nesse ambiente dobrar o teu joelho, dobrar o teu coração, faça isso no seu quarto. Feche a porta do teu quarto. Conversa com sinceridade com o Espírito Santo. Peça ajuda ao teu ajudador. Peça a Ele misericórdia pela tua vida, porque pode ser daqui a pouco a sua partida. Você não tem garantia nenhuma de que você vai viver 100 anos. Nós não temos garantia nenhuma da nossa existência na face da terra, podemos partir a qualquer momento. Todos os indícios da volta de Cristo estão aí. Está chegando a hora. Sabemos que estamos no tempo das dores, mas a hora vai chegar. Até quando você vai ficar insistindo em viver uma vida sem um relacionamento íntimo com Deus e com Cristo? Até quando você vai ficar insistindo de ser teimoso igual uma mula, de ficar ali ó, o tempo todo, querendo fazer do seu jeito, querendo andar pelos seus caminhos, querendo insistir em ser um religioso e não ser um Cristo na terra? Porque se você tem sobre a tua vida o título cristão, você tem que ser igual a Cristo, você tem que ser um Cristo na terra, você tem que andar como Ele andou, eu tenho que andar como Ele andou, e sinceramente nós não temos andado como Cristo andou, temos errado muito, temos pecado, temos negligenciado, temos nos omitido, temos vivido religiosamente, falta um relacionamento profundo com Jesus. Falta deixar-nos ser transformados. Somos nervosos, somos grosseiros. Quantas vezes a mentira na boca? Quantas vezes a mentira na sua boca? É importante que você se arrependa, é importante que você
queira, Deus, mais do que você quer o dinheiro, mais do que você quer os sonhos do seu coração realizados. É importante que você mude essa cabeça. Se não mudou até hoje, com tantos anos na igreja, com tantos anos, é porque o verdadeiro evangelho não ainda nasceu dentro de você, você ainda não nasceu de novo. Se você só vê a religião, você não nasceu de novo. Irmãos, não se ofenda com o que eu estou falando, mas sonde o seu coração, permita o Espírito Santo sondar você. Muda hoje, arrependa-se hoje, porque o tempo de Deus se chama hoje. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Deixa o Senhor falar com você. No profundo do seu ser. Muda. Quebrante-se. Você não vai conseguir isso sozinho. Você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Tenha compaixão da nossa vida. Perdoa-nos as ofensas, Senhor. Perdoa-nos as arrogâncias do nosso coração, a dureza. Insistimos em continuar, Senhor, vivendo do mesmo jeito, sendo a mesma pessoa. E nos dizemos cristãos, Senhor. Mas não lemos a Bíblia, não oramos, não queremos jejuar, não queremos, Senhor, falar do Cristo para outros. Não queremos estar nos cultos, nós queremos só a nossa vontade, um egocentrismo terrível, Senhor, misericórdia da nossa vida. Tantos anos na igreja e ainda não fomos transformados, ainda há tantos nós mesmos em nós. Tanta velha criatura ainda pulsa dentro de nós, ainda reage nas nossas atitudes. Tem misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, mas que não sabe mais se humilhar na tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, nos ajuda a nos arrepender de todo o nosso coração. Ah, Senhor, meu Deus, que cristãos temos sido, meu Senhor. Oh, Deus, priorizamos as coisas. Não conseguimos priorizar, Senhor, 15 minutos lendo a Tua palavra, Senhor, para Te conhecer. Não sabemos quem é o Senhor e estamos propensos a todo tipo de engano, meu Deus. Oh, Deus, perdão. Falta-nos temor, Senhor, nesse tempo. Falta-nos, Senhor, reverência à Tua majestade, Senhor. A Tua santidade, meu Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Muda os nossos corações. Tira-nos, Senhor, das cadeias, das mentiras, das cadeias do pecado, da escuridão, Espírito Santo. Oh, Senhor, meu coração treme, meu Deus. Oh, Deus, como eu queria que os meus irmãos entendessem essa palavra, esse alerta do Senhor, Pai. Como eu quero que eles revejam o cristianismo deles, assim como eu estou revendo o meu, Senhor. Oh, remanai, andaraceda, 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 oh, Senhor, tem compaixão da nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, a hora é chegada, Senhor. Não temos te temido, não temos te honrado, não temos te amado, meu Deus.
verdadeira e íntima comunhão do homem contigo, Senhor. O pecado quebrou isso, mas em Cristo Jesus foi restaurada a